Olá a todos e a todas, né? Nós estamos começando o nosso primeiro episódio de uma versão nova do nosso Geotalk que se chama Um Glossário Geotalk, né? Então o objetivo dessa nossa nova empreitada seria de maneira didática e acima de tudo acessível, né, trazer algumas discussões que são pertinentes à geografia, alguns conceitos que são clássicos na geografia, alguns autores que são bastante discutidos na geografia, para o público da graduação e também do ensino médio, vestibulando, para que possa, de uma certa forma ou de outra, manter essa aproximação, essa interface entre a universidade e os outros espaços educacionais, né? Então acho que sem dúvida alguma, para a gente começar esse episódio, é necessário que a gente recorra a um assunto que domina os meios de comunicação e nos últimos dias isso vem se tornando cada vez mais forte, que é a questão envolvendo as mudanças climáticas e o aquecimento global. Né? É de conhecimento de todos que desde o início do ano de 2022 nós vemos de maneira dramática a ocorrência de chuvas muito intensas em diferentes regiões brasileiras, né? No Nordeste do Brasil, nós temos a Bahia, que em janeiro sofreu com chuvas torrenciais, em dezembro e janeiro sofreu com chuvas torrenciais que deixaram cidades completamente devastadas e centenas de pessoas mortas. Nós vimos a mesma situação também em Minas Gerais e nós vimos uma situação histórica e também super dramática na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, né, com imagens assim aterradoras de uma total devastação na cidade, que deixou centenas de mortos e literalmente colapsou toda a estrutura social, econômica e funcional da cidade de Petrópolis, né? E tudo isso está ligado de uma maneira ou de outra, além de fenômenos climáticos específicos que vem acontecendo, sobretudo no Brasil, né? Isso está ligado a um processo muito maior e que vai se tornar bastante corrente nos próximos anos e nas próximas décadas, que é justamente o aquecimento global e as mudanças climáticas, né? A gente ouve muito falar desses termos, mas eu acho que falta de fato entender esses termos de uma maneira mais profunda e mais didática, né? Primeiro de tudo, o aquecimento global, eu acho que fica até meio subentendida a sua definição, é o aumento da temperatura do planeta. Esse processo é um processo lento e, consequentemente, gradual, né, que se inicia, segundo diversos pesquisadores e cientistas, ainda no século XVIII, com o início da Revolução Industrial, que teve como principal fonte energética, né, o carvão. Então, a queima do carvão naquela época já mobilizou uma quantidade muito grande de materiais e elementos poluentes na atmosfera e com o passar dos anos e toda a modernização tecnológica, todo o desenvolvimento econômico, todo o processo de urbanização acelerada a nível global que se vem vivenciando, a eliminação desses gases que são altamente poluentes na atmosfera se intensificou de maneira bastante significativa, levando a esse cenário de aquecimento global. É importante também destacar que o aquecimento global ele é um processo natural da superfície terrestre, né? Ao longo da história, nós temos até então períodos de glaciação e períodos de interglaciação, em que a Terra, naturalmente, tem os seus processos de aquecimento e de resfriamento. Acontece que na atual conjuntura que nós estamos vivendo, esse processo de aquecimento da Terra, ele é potencializado pela ação antrópica, ou seja, ele é potencializado através da ação humana sobre a superfície terrestre, né? E vários são as atitudes que são tomadas pelo homem na sua relação com a natureza que potencializam e maximizam esse processo de aquecimento global da superfície terrestre, né? Os mais notórios disso, sem dúvida alguma, são o processo de desmatamento, de queimadas, né? Uma urbanização desenfreada e, consequentemente, não controlada, o uso intensivo de combustíveis fósseis, sobretudo pelos países desenvolvidos
desenvolvidos e mais tecnologicamente modernos. Então todo esse processo faz com que o aquecimento global se intensifique cada vez mais, né? O IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ele é uma estrutura ligada à ONU que é responsável até então pela análise e pela medição das mudanças climáticas a nível global, né? E existe um consenso entre os estudiosos e cientistas de que o máximo até então de aquecimento que a Terra suportaria seria 1,5 grau. Acima disso, nós estaríamos num cenário de total colapso humano e social, né? E a cada vez mais nós estamos nos distanciando desse cenário já caótico para um cenário muito mais caótico em que a Terra aqueceria cerca de 2 graus a 2,5 graus, né? Bom, as consequências práticas disso no dia a dia seriam inúmeras, né? A principal delas é a questão da elevação do nível do mar, que já é uma realidade em várias partes do mundo, né? Por uma questão óbvia, aumenta-se a temperatura do planeta, a tendência é que as áreas polares tenham um processo de degelo muito mais acelerado e, como consequência, seria um aumento específico do nível do mar em diversas partes do globo, né? O que já é uma realidade, quando nós vemos algumas ilhas, por exemplo, da Oceania sendo completamente riscadas no mapa, algumas ilhas ao longo da costa africana sendo completamente riscadas no mapa, mas a elevação do nível do mar não é apenas não é a única consequência desse aquecimento global, né? Nós temos inúmeras outras consequências, né? Como a principal delas é a questão das intensas ondas de calor que vão ser cada vez mais comuns, sobretudo nas grandes metrópoles mundiais, né? Eu acho que o exemplo mais didático e mais próximo da nossa realidade é a cidade do Rio de Janeiro, que nesse verão, inclusive, registrou dias consecutivos com temperaturas de 40 graus e sensação térmica de 45 a 47 graus. Essa tendência de dias muito quentes vão se tornar cada vez mais comuns. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né, de não romantizar esses dias com temperaturas muito altas, como é muito comum na cultura carioca, sobretudo, né? Mas tratar isso como um caso de saúde pública e de ordenação social, acima de tudo, né? Existem pessoas que são diretamente afetadas por esses dias de temperaturas muito elevadas, algumas inclusive falecem em decorrência desses dias de temperaturas muito elevadas, então é necessário tratar como política pública, né, a minimamente uma estabilidade ou minimamente um conforto térmico para esses dias de temperaturas muito elevadas que são registrados nas metrópoles mundiais, né? E uma outra consequência, e essa é mais dramática e mais visível, que vai ser essa intensificação dos fenômenos atmosféricos, que vai fazer com que maiores tempestades e mais intensas tempestades sejam registradas e todas as consequências que nós vemos disso, né? Mortes, enchentes, destruição e etc. Existe uma narrativa da grande mídia, né, de classificar esses fenômenos atmosféricos, né, intensos, né, que são geralmente acompanhados por movimentos de massa, como desastres naturais, né? E existe uma relutância muito grande por parte dos cientistas sociais de aceitar esse termo desastres naturais, à medida que eles são causados em grande parte pela ineficiência da ação e do planejamento humano. E o que é mais surreal, e para não dizer criminoso, como é prática comum de muitas pessoas na sociedade civil organizada, de atribuir culpa às pessoas que moram em áreas de risco, né, geológico, de risco de movimentação de massa, como a culpa pela ocorrência desses fenômenos, né? Isso mostra um total desconhecimento da realidade do planejamento urbano e do processo de urbanização e ocupação das cidades brasileiras e mostra claramente uma tentativa de você
tentar retirar a culpa dos principais culpados, que são o Estado brasileiro e os agentes responsáveis pela organização, gestão e planejamento do território. Né? Mais uma vez, ninguém escolhe morar em áreas de encosta, ninguém escolhe morar em áreas de córregos ou rios, ninguém escolhe morar em áreas que são suscetíveis a movimentações de massa. Isso acontece porque nós temos um processo de ocupação do espaço urbano altamente desigual e segregado, que faz com que áreas que são mais dotadas de infraestrutura ou mais centrais sejam ocupadas por perfis sociais de classe média e elite, e as áreas com menos infraestrutura e mais suscetíveis, né, a esses fenômenos de grande impacto sejam consequentemente ocupados por pessoas de classe social mais baixa e pobres em sua grande maioria. Então é o processo, acima de tudo, de segregação urbana e de segmentação social que faz com que muitas das vezes essas pessoas sem alternativa morem nesses locais suscetíveis à ocorrência de risco. A culpa não é delas, a culpa não é da natureza, mas é de um Estado e de um planejamento ineficiente e, acima de tudo, antipobre. Então é importante determinar essas questões. E a tendência, isso leva a gente a um outro ponto que é fundamental quando a gente fala de mudanças climáticas, que por mais que o discurso do nós todos estamos no mesmo barco seja um discurso muito sedutor, porque afinal de contas, chuvas torrenciais podem acontecer em qualquer local. Né? Enchentes, de uma certa forma ou de outra, podem acontecer em qualquer local. Temperaturas extremas também podem acontecer em qualquer local. É um discurso muito sedutor. Aparentemente, nós achamos que todos nós vamos ser atingidos pelas mudanças climáticas, mas se nós olharmos de maneira mais aprofundada, nós veremos que não é bem assim. Né, que alguns grupos sociais vão ser muito mais atingidos pelas mudanças climáticas do que outros grupos sociais num claro processo de racismo ambiental e climático. Então, grupos sociais historicamente marginalizados, historicamente oprimidos, historicamente alijados da sociedade civil ou inclusos na sociedade civil de maneira muito deficiente vão ser muito mais afetados do que a classe média, do que a elite. A chance, eu vou dar um exemplo assim muito didático para que se possa entender. A chance de uma pessoa que mora numa área litorânea de se mudar para uma outra área, caso o avanço do nível do mar se concretize de fato, é muito maior do que a chance de uma pessoa que mora às beiras de um córrego do rio saia dali durante um processo de enchente ou durante um processo de chuva mais intensa. Então, acima de tudo, as mudanças climáticas, elas têm um componente racial, elas têm um componente de racismo ambiental e climático muito significativo. São as mulheres, é a população preta, é a população LGBTQIA+, são os imigrantes, os refugiados, os que mais vão sofrer com as mudanças climáticas. Então é preciso entender que a vulnerabilidade desses grupos é uma vulnerabilidade que vai ser cada vez maior e mais aprofundada diante dos momentos que nós estamos vivendo de alterações no clima, né? Então, acima de tudo, né, é importante entender essa questão. Uma outra questão também que se torna muito presente é de como as cidades e a sociedade vêm se preparando para isso, e é da pior forma possível. Tirando alguns poucos exemplos em países, em sua maioria, de economia central, não existe uma preparação de fato, né, dos países e das cidades de maneira mais específica para lidar com a questão das mudanças climáticas. Né? Nós vemos, por exemplo, no caso específico do Rio de Janeiro, que é uma cidade que, mesmo em meio a temperaturas absurdamente altas, a chuvas torrenciais durante os primeiros meses do ano, age com uma total falta de transparência ou com uma total falta de política pública para essa questão, e ainda acha bonito o Rio 40 graus. Então isso mostra como nós não estamos literalmente preparados em termos de coletividade para lidar com essas mudanças climáticas. Né? É surreal e absurdo você achar graça, né, de bairros que são naturalmente quentes e as pessoas elas têm que se acostumar a temperaturas altíssimas, e é isso, eu não posso fazer nada, tchau e benção.
né? Então é bizarro isso. Então isso mostra como não existe um interesse, né, significativo e aberto de se desenvolver políticas públicas para resolver essa questão das mudanças climáticas e para garantir um conforto, acima de tudo, térmico para a população, né? E um outro ponto que eu acho muito importante são as iniciativas tomadas a nível país, mas também a nível sociedade, para que esse cenário de inércia possa ser modificado. E a gente vem percebendo que ao longo dos anos, sobretudo a partir da década de 70, né, quando esses congressos internacionais, encontros internacionais, simpósios internacionais começam a se desenvolver para tratar especificamente do tema meio ambiente, né, e das chamadas mudanças climáticas, muito do discurso se modificou com o tempo, né? Por exemplo, no início, lá no Congresso de Estocolmo, que foi realizado no ano de 1972, que foi o primeiro grande encontro para debater a questão do meio ambiente, se atribuía às mudanças climáticas, que era um processo ainda de muito pouco conhecido da sociedade civil e do corpo acadêmico como um todo, como culpa das populações pobres e, consequentemente, dos países vulneráveis, né? Acreditava-se numa correlação surreal entre pobreza e mudanças climáticas. Com o passar do tempo, né, essas mesmas discussões, esses mesmos fóruns, esses mesmos encontros, destaco a Eco 92, que foi realizada aqui no Rio de Janeiro, a Rio+20, mudaram essa posição e começaram a perceber que são os países desenvolvidos, as economias centrais, que são as maiores responsáveis pelas mudanças climáticas, né? Haja visto que economias como Estados Unidos, economias como a China, economias como o Reino Unido, economias como a Índia, são os maiores poluidores globais, né? Então, existe também, inclusive, uma desigualdade a nível mundial sobre aqueles que geram o problema, que são os países desenvolvidos, e que criam mecanismos para poder se proteger ou mitigar os impactos desse problema, e aqueles que não geram o problema, que na sua grande maioria são os países do sul e de economia periférica, e que são os mais afetados por isso, né? Então existe uma necessidade de se estabelecer uma espécie de compasso, né, entre os causadores e, consequentemente, aqueles que são mais afetados, para que uma política ambiental de fato seja constituída, né? O último acordo que nós tivemos, o último encontro que nós tivemos foi o Acordo de Paris, no ano de 2015, de grande importância. Depois nós tivemos a Conferência das Partes em Glasgow, também no ano passado, né? Mais uma vez foram encontros de líderes mundiais que diziam é urgente que nós freemos as mudanças climáticas, mas atitudes concretas em relação a isso, nenhuma delas foi feita. E a gente continua ainda debatendo. O tempo vai passando e a situação vai se tornando bastante complicada, né? A ponto de nós termos hoje em dia os chamados refugiados climáticos, né? Que são status atribuídos a populações vulneráveis de países que são afetados por secas, por chuvas torrenciais ou por outros fenômenos climáticos extremos que pedem abrigo em outros países por conta da influência desses acontecimentos em seus países, né? Bom, o caminho a ser percorrido é muito longo, existem iniciativas populares muito importantes para poder alertar sobre as mudanças climáticas, né? As Cestas pelo Futuro, né, que são uma série de marchas que vem acontecendo em cidades europeias, né? De jovens estudantes e que sofrem do que a gente chama de ansiedade climática, né, que é o temor pelo futuro deles em relação à questão das mudanças climáticas, vem mobilizando e pressionando os organismos e a sociedade civil para que mudanças mais efetivas sejam tomadas, né? Inclusive dessas marchas pelo futuro surgiu a ativista Greta Thunberg, né, que se tornou uma espécie de porta-voz desse momento da juventude que se põe, nesse caso, contra as mudanças climáticas. O livro Geografia e os Riscos Socioambientais é um livro também muito importante
e que introduz essa discussão a respeito dos riscos, né, que é um termo muito utilizado na geografia para se referir a eventos como movimentos de massa, enchentes, etc., causadas de maneira direta ou indireta por essas mudanças climáticas, e necessário para que a gente possa aprofundar esse debate, né? Então esse foi o nosso primeiro glossário. A partir das próximas semanas traremos também temas e informações relevantes para discutir de maneira didática e tentar introduzir, nesse caso, o percurso geográfico. Obrigado.